aí, pessoal, sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês de História do 9º ano. Nessa aula, a gente vai falar sobre a independência da Índia. Olha só, esse é um assunto bastante interessante, porque dentro da independência da Índia a gente vai ver todo um contexto histórico de como a Índia chega a esse processo de independência, quem é o indivíduo, quem é um personagem importante dentro desse processo de independência, quais são as ideias que estão envolvidas dentro desse processo de independência. E quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula vai ser o intérprete, o Lucas. E podemos começar. Bom, primeiro a gente vai falar qual é o nosso objetivo dessa aula, que é estudar os processos de descolonização da Índia e compreender o contexto e as disputas que marcaram todo esse processo. Bom, vamos retomar aí alguns conceitos para a gente entender um pouco como é que vai acontecer essa ideia de independência da Índia. Bom, algumas perguntas. Você lembra qual foi o país que dominou a Índia no século XIX? E também, você sabe o que é um sistema de castas que existia, né, que existe na Índia? Bom, você lembra qual foi o país que dominou a Índia ali no século XIX? A gente vai ver que é o Império Britânico. Na verdade, já no século XIX, o Império Britânico, ele dominava a Índia, mas o domínio dela vai ser anterior. A gente vai ver que já no processo de colonização, ali no século XVIII, já vai acontecer parte do início dessa dominação inglesa ali no território indiano. E nós vamos ver que na Índia, inclusive ainda hoje, né, eles utilizam um contexto cultural de divisão social chamada castas. Aqui nós vemos nessa imagem dessa pirâmide um pouco do que seria essa divisão dessas castas. Então eles dividem, claro que isso é interessante a gente pensar. Quando a gente está falando de culturas diferentes da cultura ocidental, existe aí uma concepção diferenciada. Então, dentro de um movimento que envolve questões, inclusive, religiosas, eles vão dividir a sociedade indiana. Essa divisão da sociedade indiana, ela vai colocar que alguns indivíduos têm alguns favorecimentos sociais e outros são considerados como, por exemplo, o que eles chamam até do que seria quase uma poeira, né, dentro da sociedade indiana. Os Dalits não teriam direito a absolutamente nada. Bom, a gente vai ver que, inclusive, esse é um sistema que vai ser praticado por parte dos indianos que fazem parte da religião hinduísta. A Índia colonial. A Índia, então, ela era uma colônia da Inglaterra, desde ali o domínio da Inglaterra existia ali desde o século XVIII, e ela era conhecida, inclusive, como a joia mais preciosa da coroa inglesa. Isso porque já, então, há séculos, os ingleses, eles viam aquela região com uma riqueza enorme, uma riqueza, um contexto têxtil, de minerais, uma riqueza, um contexto de domínio que para eles favorecia eles economicamente. Que a gente tem um mapa que mostra, então, esse Império Britânico dentro do que é a Índia. Bom, em 1885 vai ser fundado o Partido do Congresso. Esse vai ser fundado ali na Índia e ele vai ter parte desse congresso, vai ser feito pela burguesia indiana, inclusive, que conseguiu enriquecer em meio ao domínio colonial britânico. Esses indivíduos, a gente tem que pensar aqui uma coisa interessante, que mesmo dentro desse imperialismo, dentro dessa colonização inglesa ali, alguns indivíduos indianos conseguiram enriquecer. E é importante a gente já pensar que esses indivíduos tinham filhos e que boa parte deles enviavam os seus filhos para estudarem, principalmente em Londres, e terem então uma educação, do que eles chamavam uma educação mais apropriada, né? Bom, a gente vai ver que eles tinham como uma reivindicação central o seguinte: um aumento da autonomia
na Índia, ou seja, eles queriam participar mais da política, eles queriam uma liberdade econômica maior, com menos impostos que vinham ali da Inglaterra para conseguirem enriquecerem mais. E a gente vai ver que em meio a tudo isso, no ano de 1919, vai ter aí uma limitação com o Estatuto de Governo, que ele vai diminuir todo o poder dos ministros e conselheiros indianos, e isso tudo vai acabar gerando uma série de revoltas que vai alimentar mais ainda essa ideia de independência dentro da Índia. Bom, chegamos aqui na nossa atividade. Gente, presta atenção, é para vocês preencherem então esse quadro que tem logo abaixo. Quando vocês preencherem esse quadro com as informações necessárias, a gente já volta para ver se vocês fizeram tudo correto. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Eu quero que vocês, então, preencham esse quadro de informações referentes à Índia colonial. Então, aqui tinham algumas coisas para vocês preencherem. Primeiro, a nação que colonizou a Índia, a Inglaterra. A reivindicação do Partido do Congresso, que era um partido composto por burgueses ali indianos. Era o aumento da autonomia da Índia, uma autonomia administrativa, econômica. E qual era a medida do Estatuto do Governo britânico, né, imposto no ano de 1919? Nós vamos ver que eles vão, então, diminuir o poder dos ministros e conselheiros indianos. Isso tudo vai acabar gerando um conflito bem grande dentro da Índia. Bom, vamos falar aqui
de Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi, em 1920, ele vai promover uma grande campanha de desobediência civil aos ingleses, promovendo o que ele chamou de resistência pacífica. Mas quem é Mahatma Gandhi? Gandhi, ele foi um grande nome até os nossos dias atuais, é um símbolo da luta pacifista no mundo. O Gandhi, ele era um filho de dessas famílias mais burguesas que tinham dinheiro dentro da Índia, e ele vai estudar em Londres. Chegando em Londres, ele vai acabar entrando em contato com alguns livros, algumas leituras, ideias que vão levar ele a, de certa maneira, contestar algumas coisas. Mas, quando ele chega na Índia, ele vai acabar conseguindo um emprego e vai até a África. Quando ele vai para a África, ele vai se deparar com algum contexto que ele, mesmo sendo um indiano e vivendo dentro de uma Índia dominada pelos britânicos, ele vai viver na pele o racismo, o preconceito contra os indianos, contra os negros dentro do continente africano. Isso tudo vai crescer dentro do Gandhi uma ideia de tentar fazer com que as pessoas vivessem de uma maneira mais pacífica. Gandhi retorna para a Índia e lá ele vai liderar um movimento pacífico, onde ele vai empregar uma ideia que já tinha uma base, né, teórica bastante forte. Essas ideias vão fazer com que a Índia chegasse a um processo de independência. Os indianos, dentro dessa desobediência civil que foi empregada pelo Mahatma Gandhi, eles vão ser incentivados a não usar e nem comprar produtos ingleses. Isso tudo fazia parte, então, desse protesto, né? A desobedecer às leis consideradas injustas. Inclusive, essa é uma das bases da desobediência civil. Se você considera uma lei injusta, é você lutar contra ela e tentando subverter, inclusive, a ordem dela, né? E discriminavam dentro da própria Índia e não pagar impostos. Bom, a gente vai ver que esse contexto da desobediência civil, ela vai ser então uma forma de protesto político, que vai ser feita pacificamente e que se opõe a alguma ordem que configure injustiça ou opressão. Da onde vem essa ideia? Ela vai ser principalmente teorizada, né, pelo Henry David Thoreau, e ali que em 1849 ele vai acabar estabelecendo essa teoria relativa, chamada, que ele vai intitular como resistência ao governo civil, e que mais à frente ele vai acabar alterando ali e vai chamar de desobediência civil. É interessante a gente pensar que essas ideias do Thoreau, né, de desobediência civil, vão estar presentes num discurso de igualdade de gênero, igualdade de racial, né, entre várias coisas, num momento bem importante da história, que vão colocar figuras, por exemplo, até como Martin Luther King dentro dessa luta e Nelson Mandela. Bom, nós vamos ver que essa ideia de desobediência civil vai ser bastante importante e vocês vão pegar essas ideias e colocar agora na resposta dessa atividade. Já voltamos para ver se está tudo certo.
Então, pessoal, vamos ver essa atividade? Em que consiste a desobediência civil empregada por Mahatma Gandhi? E nós vamos ver que desobediência civil é uma forma de protesto política, né, feito pacificamente e que se opõe a alguma ordem que configure injustiça ou opressão, que vai ser inspirada ali na teoria de David Thoreau. Bom, a Marcha do Sol. Então a gente vai ver que essas ideias, elas vão começar a alcançar ter um contexto muito maior, principalmente a partir da chamada Marcha do Sal, que vai acontecer em 1930. Ele vai ser um protesto contra a proibição dos indianos de produzir sal. A gente vai ver que o Gandhi, ele vai andar cerca de 400 quilômetros por 25 dias e ele vai atrair uma multidão. Inicialmente, a gente vai ver que essa multidão ela vai tomar proporções gigantescas, proporções que os britânicos não tinham ideia de que quão grande essa busca por uma autonomia na Índia era desejada. A polícia ela usou de violência e os manifestantes eles não reagiram, isso porque essa era a ideia de uma resistência pacífica. Bom, a gente vai ver que a resistência pacífica ela vai alcançar uma popularidade e um reconhecimento, inclusive internacional. Essa Marcha do Sal ela vai ser bem interessante porque ela vai unir dentro de um protesto duas ideias diversas, dois contextos religiosos diferentes que inclusive fazem parte ali do território da Índia. De um lado vão ter os hindus, uma religião, e eles também vão unir-se com os muçulmanos, duas religiões diversas que participaram do mesmo protesto. Foi Gandhi quem conseguiu isso, então, na Marcha do Sal. Bom, a independência da Índia. No ano de 1947, decorrente a todos esses protestos e buscas, né, por acabar com o domínio britânico dentro da Índia, a gente vai ver que pressionados então por essa resistência e abalado por uma crise decorrente das percas, né, de tudo que vai acontecer durante a Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, o governo inglês ele vai aceitar negociar a independência com os indianos. E a gente vai ver que nesse momento vai ficar decidido então a formação de dois países. Como é que vai ser o contexto dessa formação desses dois países? Não esquecendo que existiam duas religiões diversas dentro ali do mesmo contexto geográfico. Então, de um lado vai ter a República da Índia, que tem uma população hindu, e do outro lado nós vamos ver que foi criada a República do Paquistão, onde ela envolve ali questões oriental e ocidental de uma população muçulmana. Bom, chegamos aqui em mais uma atividade. Com atenção, respondam aí, já voltamos para ver se vocês fizeram tudo correto.
Bom, pessoal, vamos ver essa atividade? Como vai decorrer o processo que levará à independência da Índia? E nós vamos ver que, em meio aos protestos de resistência pacífica liderados por Gandhi, a luta pela independência indiana ela vai alcançar uma popularidade e reconhecimento internacional. Então, existe uma pressão internacional aí. E em 1947, o governo inglês ele vai acabar aceitando negociar com os indianos. O governo inglês também estava ali, né, bastante prejudicado com o contexto da Segunda Guerra Mundial, nesse momento. E nesse momento, então, vai ficar sendo decidido a formação de dois países. De um lado, a República da Índia, onde vamos ter, né, a religião hindu, na sua maioria. Do outro lado, a República do Paquistão, onde vão ter muçulmanos. Bom, a independência da Índia. Em 1948, nós vamos ver que o Ceilão, atual Sri Lanka, com a maioria budista, aí nós já temos um outro contexto religioso, vão conseguir a sua independência também. E em 1971, com o apoio da Índia, o Paquistão Oriental vai se tornar independente, né, com o nome de Bangladesh. Aqui nesse mapa a gente consegue ter então uma noção desses territórios que vão conseguir então independência, né, formando um novo mapa ali no Oriente. A gente vai ver que essa independência da Índia, ela, claro que vai ser mobilizada e vai ter a figura de Mahatma Gandhi como uma liderança internacional, um nome que vai se destacar dentro dessa luta. E nós vamos ver que o Gandhi, ele, apesar de lutar muito por essa independência, ele não concordava com essa divisão entre hindus e muçulmanos. Ele era a favor de um único país e que existisse em um único país uma tolerância religiosa, onde religiões diferentes pudessem viver pacificamente. Bom, em meio a essa nova luta de Gandhi por uma união de repúblicas, ele vai acabar sendo assassinado em janeiro de 1948, isso porque um hindu radical, um indivíduo que não concordava e de maneira violenta, né, não concordava com as ideias de Gandhi, vai acabar então assassinando ele, acusado então dizendo que ele era muito tolerante com os muçulmanos. Bom, o que nós vimos então nessa aula? A gente viu que os ingleses, eles dominaram durante um bom tempo o território, durante séculos, o território do que era a Índia. E nós vamos ver que um movimento pela independência da Índia vai acabar surgindo, onde a figura de Mahatma Gandhi, com o ideal de desobediência civil, vai acabar tomando uma popularidade até internacional, até que os indianos conseguem então o seu processo de independência, mas uma independência dividida entre repúblicas dos hindus e dos muçulmanos. Aqui a gente tem uma frase de Mahatma Gandhi bastante importante, né? Se percebermos não violentos, o ódio ficará sem efeito, como sucede às demais coisas por falta de emprego. A democracia só pode ser salva pela não violência, pois a democracia, enquanto for sustentada pela violência, não pode promover a proteção dos fracos. Isso aí, até!